Olá! A sustentabilidade deixou de ser um diferencial e passou a ser um imperativo global. Neste episódio, nós vamos conhecer como duas gigantes do setor de alimentos, a Marfrig e a BRF, têm atuado para construir uma cadeia de produção 100% monitorada, livre de desmatamento e com baixas emissões de carbono, aliando inovação, rastreabilidade e compromisso climático. Eu sou Camila Silveira, jornalista, e tenho o prazer de receber aqui Paulo Pianesi, que é diretor global de sustentabilidade da Marfrig e da BRF. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Camila. Antes de mais nada, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Prazer é nosso. Bom, Paulo, Marfrig e BRF afirmam que produtividade, bons resultados e sustentabilidade caminham juntos, certo? O que significa, na prática, integrar todo esse princípio à estratégia de negócio, mas em toda a cadeia? Bom, a gente tem um entendimento lá na companhia porque eu já vou tratar como MBRF, tá? Mas que é o seguinte, primeiro que não existe produção sustentável se antes ela não for rentável. E na agropecuária, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de práticas que vão melhorar a rentabilidade, principalmente do produtor lá na ponta e, por consequência, na própria cadeia da agroindústria, né? Então, te dando um exemplo concreto aqui, de pecuária, vamos pegar a pecuária bovina, né? Quando a gente fala de ter sustentabilidade na forma como se produz lá na ponta, né, quais são os meios para se fazer isso? Nada mais são do que meios que vão aumentar a rentabilidade do produtor lá na ponta também, né? Que é você fazer sistemas integrados de produção. Então é pegar a pecuária, integrar com lavoura e com floresta comercial. Então ele vai ter, além da pecuária, uma outra fonte de renda. É você intensificar o pasto, melhorar a qualidade do pasto, em que você vai ter uma lotação maior de animais naquele pasto. Então você consegue ganhos de produtividade numa mesma área, além de ganhos ambientais. Você vai sequestrar mais carbono, você vai estacionar mais carbono, então você tem ganhos nisso também. É a melhoria genética do animal, você vai fazer com que esse animal fique pronto num espaço de tempo mais curto para o abate, menos emissões também, porque você vai diminuir o período. É você fazer suplementação animal, alimentar desse animal na última cadeia. Então hoje já tem aditivos que você coloca na alimentação do animal e faz com que ele emita menos, emissões essas que vêm da fermentação entérica, né, que é o famoso arroto do boi. Então como que você diminui essas emissões? Então quando a gente fala em produção sustentável, nada mais é do que uma produção também mais rentável. Sim. Tanto que a gente costuma dizer que a gente precisa falar a língua do produtor. Quando a gente vai conversar ao longo da nossa cadeia, seja na cadeia de aves, de suínos ou na cadeia de bovinos, né, a gente fala com esse produtor justamente nessa direção, a língua do produtor. Como que eu posso te ajudar a ser mais rentável? A reboque vai essa transição para uma produção mais sustentável. A rentabilidade está diretamente ligada, né? Totalmente. E as empresas atingiram altos níveis de rastreabilidade, incluindo fornecedores indiretos, que é um grande gargalo, né, para o setor. Quais tecnologias sustentam esse movimento, todo esse processo de monitoramento? Bom, como você sabe, né, no Brasil, infelizmente, a gente não tem um sistema nacional de monitoramento e de rastreabilidade, né, seja ele por meio de rastreabilidade territorial ou individual por animal, o famoso brinco ou chip, né? Nós não temos ainda. Existe um plano para que isso seja implementado com uma data base até 2032, mas, de qualquer maneira, né, o setor privado precisava dar esse tipo de resposta, principalmente por uma empresa com as características de Marfrig e BRF, que o mercado, principalmente o mercado externo, exige. Nós, como empresas de capital aberto, o investidor também exige, e os bancos, até por meio de uma normativa na própria FEBRABAN, também exigem, inclusive para concessão de crédito para a indústria, né? Então, obviamente, essa resposta tinha que ser dada do ponto de vista muito prático, muito de viabilidade econômica, e de uma outra ponta também do ponto de vista de propósito, de como fazer com que tudo aquilo que está acontecendo lá na ponta, como transição sustentável, pode ser demonstrado. E o meio pelo qual a gente pode demonstrar é justamente a rastreabilidade, é você saber onde nasceu um determinado animal, por onde esse animal passou até o momento em que ele vai ser abatido. Se ele não passou por uma área que teve desmatamento, se ele não passou numa área que teve produção, numa área proibida, seja uma unidade de conservação, uma terra quilombola, uma terra indígena, né? Se não teve trabalho escravo, se não é uma área que tem um embargo ambiental ou social. Então, a tecnologia para se identificar o território
né, e saber de onde esse animal veio, porque ele passou por esse território, é o que a gente chama de identificação de origem e monitoramento, entre aspas, a própria rastreabilidade. E o que a gente fez na Marfrig? A gente, desde 2010, vem trabalhando muito fortemente na implementação da Marfrig e na BRF, né, porque a gente faz isso para grãos também. Desde 2010, a gente vem trabalhando muito fortemente nisso e implementou um sistema, numa parceria que é com a Serasa e com a AgroTools, no qual a gente consegue identificar desde o momento em que o animal nasce até o momento em que ele vai ser abatido. E nesse percurso do nascimento até o momento em que ele vai ser abatido é onde estão os fornecedores diretos e indiretos. O direto é aquele do qual a gente está comprando e os indiretos é esse caminho que o animal faz durante esse ciclo do momento do nascimento. Então tem aquele produtor que se dedica à cria desse animal, é um fornecedor indireto. Aquele que vai estar na recria desse animal, né, no processo de deixar ele pronto para a próxima fase da engorda, é outro indireto. Então, o que a gente fez? A gente foi, a partir do fornecedor direto, identificando quem são os fornecedores que fornecem ao longo desse processo até chegar no território, na fazenda, que é a origem, né? Hoje, a gente já controla 100% desses produtores diretos e já estamos batendo mais de 80% na identificação desses indiretos e até o final desse ano de 25, a gente vai ter 100% da cadeia rastreada para bovinos. Para grãos, a gente já atingiu 100%, né? Tanto dos diretos quanto aqueles indiretos. Então, vocês conseguem acompanhar todo o percurso, todo o trajeto. Exatamente. Né? Como que a gente faz isso? Né? Em grandes linhas, por imagem satelital, a gente consegue fazer a leitura daquele território, porque eu tenho os dados do território, eu tenho o CAR, né, que me dá as coordenadas geográficas, então eu consigo identificar exatamente, né, no Brasil onde está aquela fazenda. Então eu localizo o satélite para observar aquela área, cruzo com base de dados oficiais do PRODES, né, para saber se não é uma área indígena, uma área com desmatamento, uma unidade de conservação, e se a gente identificar que tem sobreposição, né, nessa área, automaticamente o sistema trava aquele fornecimento ou trava aquele fornecedor para a gente entender o que está acontecendo. Excelente. E a Marfrig tem reintegrado também fazendas, né, ao setor produtivo por meio do programa Verde Mais e mantido também o compromisso público de pecuária na Amazônica, né? Já a BRF tem promovido práticas sustentáveis também nas granjas e também integrados. E nas dos integrados, né? Como essas ações, Paulo, contribuem não só também para a rastreabilidade, mas para a inclusão produtiva e também para o desenvolvimento sustentável no campo? Não, sem dúvida. Olha, com o programa Verde Mais, né, que hoje aplica-se às duas companhias, a gente fez uma ruptura num paradigma que até então e ainda hoje é muito prevalente, né, que é o da exclusão. Olha, você pode e você não pode. E aquele que eventualmente não pode porque tem algum problema, né, se ele não tiver os meios pelos quais ele enderece aquele problema, ele vai continuar produzindo de uma maneira que não deveria ser a maneira como ele deveria produzir. Então a gente fez uma inversão nisso. Em vez de partir de um princípio da exclusão, quando a gente identifica um problema, né, por que não entender qual é o problema e dar um suporte adequado para esse produtor para que ele possa endereçar aquele problema e resolver e reintegrar a minha cadeia de fornecimento? Seja um fornecedor de grãos, seja um integrado, que é mais fácil porque eu tenho um contrato direto, tenho um nível de controle maior, e para o de bovinos, que é o mercado spot, então esse é mais complexo, né? Mas a gente tem atuado. Para você ter ideia, quando a gente faz isso, né, do início de 2021 até o fechamento desse ano, foram mais de 4.000 produtores ou 4.000 fazendas que nós identificamos problemas, ajudamos a endereçar. Eles resolveram esses problemas e essas fazendas foram reintegradas à cadeia de fornecimento da companhia. Então a gente entende que isso é muito mais inteligente. Por quê? Primeiro, eu mantenho o meu número necessário de originação, de fornecimento, né, num mercado extremamente competitivo numa ponta, e na outra ponta a gente dá uma real contribuição. Porque em vez de colocar simplesmente esse produtor que foi identificado com um determinado problema de lado, eu ajudo ele a ser resgatado e a produzir com melhores práticas sustentáveis. Excelente. E bom, e nesse combate às mudanças climáticas, né, as ações verdes vão desde a agropecuária regenerativa, né, que vocês implementam, a geração de biogás com dejetos animais e uso também de energia solar, certo?
Queria que você falasse quais resultados vocês já conquistaram, observaram nessas frentes e também quais são os próximos passos para atingir as metas climáticas. Não, perfeito. Bom, acho que primeiro tem que partir justamente das metas climáticas, né, Camila? Ambas as companhias têm as suas metas aprovadas pelo SBTi, que é o órgão oficial que faz a mensuração dos compromissos de redução nos tais escopos 1, 2 e 3, né? Ou seja, na própria produção, no uso de energia e ao longo da sua cadeia de suprimentos, né? Então a Marfrig ela estabeleceu essas metas há 4 anos, que já foram aprovadas, e a BRF teve as metas que foram submetidas no início desse ano e também já aprovadas. E aí, obviamente, para atingir a meta, você tem que ter os meios pelos quais você faz isso, né? E os meios são quais, né? São você fazer a conversão da sua matriz de geração energética para uma matriz de energia renovável. A gente tem até 2030 para ter 100% de energia renovável. A gente já está batendo mais de 50% em BRF, batendo mais de 80% já em Marfrig. No cômputo das duas companhias juntas, isso aí já fica em torno de 70%. Né? E a gente tem até 2030 para atingir 100%. A gente tem levado isso ao longo da nossa cadeia. Hoje, mais de 50% dos nossos produtores de aves, por exemplo, já contam com painéis solares dentro das suas próprias propriedades. A gente tem firmado parcerias para implementar biodigestão para dar conta do maior emissor dentro da cadeia de suínos, que é metanizar ou fazer com que o dejeto suíno sirva como insumo para a geração de biometano ou de biogás, para movimentar a frota ou para gerar energia, né? E na cadeia de produção pecuária, na cadeia de produção de gado, né? Levando aquilo que a gente falou lá no início, né? Os sistemas integrados, né? Porque quando você tem lavoura e floresta com pecuária, você faz balanço, né? Daquilo que é emitido pelo animal e daquilo que é o sequestro, né? Melhoria de pasto é o maior sequestrador de carbono e armazenamento de carbono quando você tem um pasto bem manejado, né? A implementação da suplementação de alimentos na última fase da cadeia pecuária, da engorda, em que o animal vai emitir menos também porque tem um suplemento na alimentação dele. E talvez o maior contribuidor dessa história toda, né, é aumentar ou diminuir o tempo em que esse animal fica pronto também para o abate. E tudo isso tem ajudado a reduzir a pegada de carbono das operações industriais? Sim, muito, tanto que as nossas metas elas têm convergido de acordo com o que foi estabelecido ano a ano, porque tem uma meta que foi colocada até 2032 numa companhia, até 2035 na outra, que é a Marfrig, né? E obviamente você ano a ano tem que reportar os resultados obtidos, né? E são essas iniciativas que permitem que a gente consiga, ano após ano, caminhar para um modelo em que as metas vão ser atingidas. Bom, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa e você tem participado ativamente, né, de fóruns como o Summit ESG, tem planos também para a COP30. Eu queria que você falasse sobre o papel, né, desses fóruns, desses eventos, na articulação de soluções mesmo, entre o poder público, empresas e sociedade, e também o que você espera da agenda ambiental brasileira para os próximos 10 anos. Bom, eu acho que essa articulação, como você falou, essa convergência é fundamental, né? As soluções que a gente precisa implementar globalmente, mais especificamente aqui no Brasil, e quando a gente fala de Brasil, né, a principal atividade econômica é a atividade agropecuária, né? É fundamental que você consiga fazer com que seja viabilizado lá na ponta essas ações todas que a gente acabou de abordar aqui. Para isso, a gente precisa de recurso financeiro. Então, a gente tem que fazer redesenhos hoje, né, dos instrumentos financeiros disponíveis para que esse produtor lá na ponta possa acessar o recurso e fazer essa transição que é tão necessária. Precisa de um engajamento de governo, de poder público para desenvolvimento de regulações e de políticas públicas que incentivem essa transição. E precisa da articulação da sociedade civil, da academia e das empresas para que viabilize os programas e as iniciativas para que isso aconteça. Levando isso para o cômputo dos fóruns, essa é a discussão que acontece e que nos dá o caminho para que isso aconteça. E se extrapolar isso para as COPs, né, o que se espera também, né, para que as NDCs de cada um dos países sejam atingidas, né, também que se viabilize essas iniciativas do ponto de vista de país e que elas também convirjam. E eu espero que nos próximos 10 anos a gente consiga fazer com que essa convergência seja mais eficiente e ela se traduza do ponto de vista prático lá na ponta. Excelente. Paulo, muito obrigada, viu, por essa conversa tão importante, ainda mais nesse momento, né? Ficou claro que é possível combinar assim, escala, produtividade e sustentabilidade quando há compromisso e ação.
acima de tudo, né? Eu que agradeço, Camila. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau!